Jesus Cristo, teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lado, no belo lugar, muito além do sol, muito além do sol. Está ao meu lado, no belo lugar, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lado, no belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lado, no belo lugar, muito além do sol. De vós cansados, neste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação. Também morada, viva não por homens, quero oferecer-vos maternal Sião. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lado, no belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lado, do sol. Bem, boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco no nosso culto de hoje à noite. Sejam bem-vindos. Oi? Acho que tá no mudo ainda. Não, desativei aqui o mudo. Alô? Estão me ouvindo? Ó, estão ouvindo agora? Ainda nada, pastor. Alguém dá um sinal aí, alguma outra pessoa de repente? Estou ouvindo, pastor. Estou ouvindo, pastor. Estão dizendo que estão ouvindo, Eduardo. Estou ouvindo. Talvez só você ali. Bom, tá ouvindo, Eduardo? Alô? Deixa eu sair aqui. Estamos ouvindo, pastor. Tá bom então. Então, uma boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos. E boa noite aos irmãos também que estão conosco aí do Distrito de Alto Maracanã. Temos aqui alguns irmãos. Não sei se o pastor Marcelo Argenton já está conosco. Se ele já estiver aqui, pode dar o seu alô. Estamos aqui, que bom estar aí. Estamos bem aqui. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos vocês todos, irmãos do Pilarzinho. Mais uma vez, parabéns aí aos anciãos pelo dia de ontem, o dia do ancião. E daqui a pouquinho nós vamos ter a presença do pastor Euler. Eu vou pedir para o ancião encarregado deste culto de domingo, depois apresentar o pastor Euler aí, o nosso convidado especial. Mas agora nós vamos cantar duas músicas, né, Eduardo? Duas músicas. Depois, então, o Virgílio vai fazer a oração aí inicial, Virgílio, e apresentar o pastor Euler para todos nós. O pastor Euler trabalhou aqui em Curitiba e ele trabalhou aí no distrito do Pilarzinho. Hoje ele está lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Antônio da Patrulha.
Então vamos louvar a Deus agora com essas duas músicas. De emoção sem par. Cante junto no seu microfone, tá bom? Cante somente. Quando dia de emoção sem par, no qual terei belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Uma casa com flores lindas por todo o jardim, aves cantando das copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem seus pormenores, entre crianças, a correr a brincar. Com flores lindas por todo o jardim, aves as roupas formosas, rejubilando na renascença.
sábio que vai dentro da alma. Ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe que vai. Ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia acalma. Deus sabe, Deus ouve, se a vida levou os castelos, em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai vir. Deus vê sua angústia acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus Vamos orar, né? Querido eterno Deus, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de estar reunido em nossas casas, mas com o intuito de adorar o teu nome, Pai. Obrigado pelo privilégio de estar reunido aqui com vários irmãos para render louvores a Ti, Pai. Queiras abençoar agora nesse momento, envia o Santo Espírito ungindo os lábios do pastor Euler, que ele possa falar de Ti aos nossos corações. E o mais importante, meu Deus, nós pôr em prática nos nossos dias. Rogando em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de falar, pastor Euler, né? Pastor Euler esteve conosco o ano de 17 e 18, né? E graças a Deus, tivemos bons momentos com eles aqui e agora está tão longe, ao mesmo momento perto da gente, né? E sou grato, pastor Euler, por ter acertado, fala aos nossos corações. Boa noite, pastor Euler. Boa noite, pastor Euler. Seja bem-vindo também. Fique à vontade, a igreja é sua. Boa noite, pastor Geisler. É um prazer, uma honra. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aí com vocês, né? E principalmente da gente poder reencontrar amigos. Né, eu sei que também o pastor Marcelo, né, está aí junto. Pastor Marcelo, uma boa noite. Boa noite. A gente conversou aí há poucos instantes aí pelo WhatsApp também. É uma satisfação a gente poder se reencontrar, né? Agora temos um visual igual,
Pastor Euler, boa noite. Aí nessa Boa noite. missão. Seja bem-vindo aqui novamente para Curitiba. Agora eu sei que tu é gaúcho, né? Mas seja Mas muito que bem-vindo. barbaridade. Amém, muito obrigado. E, queridos, é um prazer poder encontrar a cada um de vocês. Poder ver o rosto de vocês. Há poucos instantes, o Maciel, que é ancião ali no Maracanã, mandou um recadinho para a gente. E também o Virgílio, é uma honra a gente poder se encontrar, tá? E poder reencontrar amigos. Eu fico feliz por ver a iniciativa de vocês. Vocês estão estudando juntos este livro tão especial, o livro Eventos Finais. Há poucos dias atrás nós tivemos, ou melhor, na quinta-feira tivemos uma live com o pastor Alberto Tim, filho aqui da terra. E nessa live que nós tivemos com ele, ele falava um pouquinho sobre essa realidade da nossa vida cristã e principalmente do preparo para esse momento final da história, para o tempo do fim. Ele deixou bem claro conosco aí 2 materiais indispensáveis para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual, que são os livros O Grande Conflito e o livro Eventos Finais. Livros que falam exatamente do momento que nós estamos vivendo e também do preparo para a nossa vida para um momento crucial e final da história deste mundo. Nesta noite nós vamos estudar juntos o capítulo número 6 do livro Eventos Finais, Estilo de Vida e as Atividades do Remanescente. Sabe, este capítulo ele é amplo, ele é longo. Nós temos ali vários subtítulos nele, várias orientações voltadas. No entanto, eu queria introduzir este capítulo voltando com um foco bem apontado para a tua vida. Isso daí eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o verso número 17. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ali encontramos um texto extremamente conhecido e familiar para nós, que nos diz da seguinte maneira: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O apóstolo Paulo, quando coloca este texto com a igreja de Corinto, ele não trazia esse texto apenas para a igreja de Corinto, ele trazia esse texto para a igreja cristã. Para a igreja cristã daquele momento, da cidade de Corinto, mas também para a igreja cristã que iria se desenvolver ao longo do tempo, que envolve propriamente a você e também a mim. E a necessidade que ele coloca dentro do nosso contexto é de você estar em Jesus Cristo. Sabe, querido, muitas vezes na nossa vida a gente se preocupa com aparências, com formalidades. E a gente perde o principal, que é a questão chamada relacionamento, de vivência, de poder estar junto com Jesus Cristo. Sabe, se não houver esse elemento da vivência, do relacionamento, eu posso te dizer uma coisa: tudo acaba se tornando superficial. E posteriormente, quando vierem os momentos de luta, os momentos de prova na nossa vida, a tendência nossa será desanimar. Por isso que o capítulo ele fala sobre o estilo de vida e as atividades do remanescente. A palavra remanescente, você já conhece, sabe? Ela tem a ver com aquele que permanece, com aquele que resta, com aquele que dura até o final. E é exatamente nesse contexto que entra a igreja cristã, que entra você e entro eu também. Talvez você está olhando para mim perguntando: pastor, mas pera lá, a gente está mais à vontade hoje, por que você veio de terno, gravata, né? Deixa eu te explicar rapidinho. Eu estive pregando numa igreja minha há poucos instantes. A igreja do Campestre Velho. Para quem não conhece, a igreja do Campestre Velho, é uma igreja de 116 anos e ela foi construída pelo pai do pastor Roberto Rabelo. Ali, cada vez que eu vou pregar, entro na sala pastoral, tem um quadro da família com a seguinte orientação: nós começamos, vocês terminem. E eu pastor Euler, deixa eu interromper. Não é essa igreja que eu visitei que tem um megafone no telhado da igreja que toca uma música, chama as pessoas para o culto, avisando que vai ter o culto? Então, pastor, eu não conheci esse megafone.
Atualmente ele já não tem mais, mas a fachada da igreja ainda é antiga. E a pedido Então da tiraram. permanece com ela, não tira não. E é interessante, porque lá você tem pessoas assim que contam a história. Né? Igual mesmo, eu tenho um irmão ali que ele está já com 99 anos de idade. E ele vai animado na igreja. E esse é o contexto, remanescente, aquele que resta, aquele que permanece, aquele que está ali até o último momento da história. Mas, filho, aí vem a pergunta. Para mim e para você, vamos deixar agora esse contexto, por isso que eu estou de terno e gravata aqui. Eu preguei lá com eles, corri para cá, foi exatamente, eu tive 5 minutos entre chegar em casa e a gente entrar aqui no nosso culto. Mas olha só que interessante. Você fala de uma questão de relacionamento, de uma questão de vivência, de uma questão de aproximação, tá? Com a pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente olha para o capítulo do livro, nós precisamos ver e perceber algumas coisas. Quais são estas coisas? O capítulo ele fala sobre as atividades, certo? Então nós vamos dividir algumas coisas para a gente poder conseguir compreender. Dentro das atividades, há algo que muitas vezes a gente olha e vê mais ou menos da seguinte forma: pastor, mas não seria legal a gente parar um pouquinho para pensar nessa questão da expansão da igreja, a gente delegar a pregação do evangelho, a entidade em si, ou de repente repensar, né? A gente está nesse período agora de pandemia, a edificação, a construção de novas igrejas, novos colégios. Sabe, querido, há um texto exatamente apresentado ali por Ellen White que deixa assim de uma forma bem clara e bem categórica, tá? O que ela diz para mim e para você nesse texto? Ela diz o seguinte: é responsabilidade nossa. E não é uma obra a ser feita por procuração. É responsabilidade nossa pregar o evangelho. E devemos parar, seguiremos construindo e avançando com a obra da pregação da palavra. Isso ela fala também ligado às nossas instituições. Quando ela fala do contexto das nossas instituições, ela diz da seguinte maneira sobre a saúde. A saúde é um braço da pregação do evangelho e desta forma alcançar o coração das pessoas também. Fala sobre a obra das publicações, que devemos esparramar as nossas literaturas como folhas de outono, mas que devemos ser cautelosos com a forma como nos expressamos. Sabe, quando a gente fala um pouquinho da forma como nos expressamos, isso daí agora a gente tem que trazer um pouquinho para o nosso contexto. Contextualizar um pouco a mensagem faz bem. Hoje, muitos de nós temos pregado, temos falado através da internet. Temos utilizado ela para os mais diferentes fins, para os mais diferentes meios. No entanto, nós devemos repensar com calma a forma como nós falamos. Não adianta de nada eu querer ser duro, incisivo, se eu não consigo alcançar o coração das pessoas. Note que o texto que eu comecei a mensagem de hoje, o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz da seguinte forma: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ser uma nova pessoa. Ter um novo começo, as coisas antigas passaram. O modelo passa a ser Cristo Jesus, para as nossas ações, para a nossa forma de agir, para a nossa forma de falar, para a nossa forma de proceder. Isso daí é o principal, isso daí é o importante para a nossa vida. Eu lembro que eu tive uma irmã no distrito,
que ela queria cumprir a obra da pregação do Evangelho. Era uma igreja interessante, parecia que todo dia tinha nevado no culto do sábado. A pessoa mais nova que tinha na igreja, ela tinha ali seus 57 anos de idade. E veja só que interessante que acontecia. Quando esta irmã saía do culto, uma irmã muito querida, missionária, mas quando ela saía do culto, ela pegava um monte de folhetos e a primeira pessoa que ela encontrasse na rua, ela se preocupava em poder entregar e não importava o tempo que ela tomasse ali. E algumas vezes ela chegava a ser chata. Algumas não, muitas. Para ser bem sincero e real contigo. E aí sabe o que ela fazia? A pessoa acabava não suportando mais e saía. E ela simplesmente levantava as duas mãos aos céus depois que a pessoa saía. Senhor, graças a ti, estou livre do sangue desta pessoa. Querido, não é isto. Sabe, é diferente. É uma questão de relacionamento, de intimidade, onde vai moldando a minha vida, onde vai moldando o meu caráter, onde vai moldando os meus interesses, a minha forma de agir, a minha forma de falar, a minha forma de apresentar a mensagem, de como me aproximar das pessoas. Sabe, é interessante, porque isso daí acaba se estendendo nas mais diferentes ações da minha vida. Veja só, por exemplo, tá? Aqui há uma sessão onde ela fala sobre a recreação. Olha que interessante que Ellen White escreve exatamente aqui sobre a recreação. Ela diz o seguinte: é privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo, mediante inocentes recreações, com o intuito de empregar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Veja bem, ela coloca esta necessidade e coloca exatamente no contexto, para glorificar a Deus. E isso daí não fica só na recreação. Passa também pela música. Para reparar a influência que a música tem na nossa vida. Nós muitas vezes podemos ficar sem assistir a televisão, mas é complicado porque a média de música que nós ouvimos no dia, né, isso daí sem contar de algumas pessoas que gostam de dormir com o rádio ligado na cabeceira da cama. Meu pai era um desses, né, que dormia com o rádio ligado na cabeceira da cama, ou ouvia a Rádio Globo de São Paulo ou a Gaúcha daqui de Porto Alegre, mas estava ali constantemente, e às vezes a gente, até de uma forma inerte, você acaba ouvindo a música. Você vai a uma loja, você vai a um estabelecimento, você vai a um restaurante, você vai a um shopping, e ela está ali presente. No entanto, olha o que a Ellen White coloca, dentro da área da devoção, da vida do remanescente. Ela diz o seguinte: o cântico é uma parte do culto religioso e um ato de adoração, tanto como a prece. A música faz parte do culto a Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor para nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Isso aqui está escrito na página 86 do livro Eventos Finais. Olha que interessante. Ela vai colocando, né, esse sentido para nós e para a nossa vida. Mas não para por aí, vai um pouco mais além. Né? Ela parte também para aquilo que eu passo a ter de recreação e de entretenimento. Claro, nos dias dela não havia televisão, né? Não havia televisão, não havia Netflix, não havia internet, mas havia um princípio. E na página 88, ela coloca bem claro este princípio para mim e para você. Veja só que interessante que ela diz ali no primeiro parágrafo da página 88. Ela diz o seguinte: os únicos entretenimentos seguros são aqueles que não afugentam os pensamentos sérios e religiosos. Os únicos lugares seguros de ajuntamento são aqueles a que podemos levar conosco a Jesus. Sabe, geralmente a gente gosta de falar isso daí para jovens, né? Eu recordo algumas vezes conversando com a moçada, com a galera, e eles dizem mais ou menos o seguinte: pastor, como é que eu posso saber se eu posso ir naquele lugar ou não? E aí você usa aquele critério e diz o seguinte: olha, se Jesus puder ir contigo, sem problema nenhum. Agora, se Jesus não pode ir contigo, melhor você sair. Fica distante. Não vá até lá.
Mas o problema é que hoje a gente não sai, né? Com esse isolamento social, quarentena, a gente se isola. Se isola vendo o quê? Hein? Me fala. O que você anda assistindo em casa aí? Eu lembro, às vezes, conversando com a galera, a moçada perguntava da seguinte forma: pastor, mas qual o problema de ir no cinema e tal, né? E eu fiquei até meio desmontado uma vez que um virou e falou: pastor, eu monto cinema em casa. Eu consigo assistir em casa, monto o som lá e tenho acesso a todo o material. Eu falei: legal, cara. Mas deixa eu te perguntar, e aquilo te aproxima de Deus? Sabe, querido, isso é uma questão de relacionamento. De entender que Cristo está vivendo em mim. E quando Cristo vive dentro de mim, muita coisa na minha vida acaba mudando. As minhas ações, as minhas atividades, elas caminham num outro sentido. Elas caminham numa outra direção. E eu tenho que parar para analisar e pensar exatamente nisso daí. Eu não sei se você lembra quando você começou a namorar. Mas como a gente fala aí no Paraná, né? Alguns que começam um relacionamento ficam meio naquela onda, né? Parece que viu o passarinho verde. A gente já não anda, a gente flutua, né? Parece que estamos andando nas nuvens. E é interessante que a gente faz cada loucura pela outra pessoa. Já parou para reparar isso? Que a gente faz umas coisas que a gente não gostava só para agradar o outro. Pois é. Só que depois do casamento, algumas coisas mudam. Aí você vai olhar e falar: pastor, realmente, pai, do lugar do passarinho verde parece que viu um dragão inteiro verde. Eu posso te dizer que eu fico feliz. Ultimamente eu tenho visto alguns casais aí com 40, 50 anos casados, parece que vivem na mesma situação, de estarem flutuando nas nuvens devido ao relacionamento deles. E isso daí é gratificante, é engrandecedor, até mesmo para mim. Eu tenho 15 anos apenas no percurso, né, no caminho. Mas olha só que interessante, para a gente parar um pouquinho, para a gente parar para analisar. O relacionamento com a outra pessoa acaba mudando os gostos e os nossos prazeres. Vou te dar alguns exemplos, certo? Quando nos casamos, a Karina não conhecia o Chile e nós fomos para lá na lua de mel. Aí você vai perguntar: pastor, mas vocês foram para lá, você estava com dinheiro, né? Não, era a minha formatura e houve uma situação em particular, a gente guardou um dinheirinho para poder ir para lá. Bom, e o dólar estava bem baixinho, né? Não estava uns 5 e tantos hoje. Aí nós fomos para lá. E chegando lá, ela conheceu 3 coisas. Primeiro, cereja, mas não a cereja que a gente come no bolo, essa daí não. Ela conheceu a cereja tirada lá do pé. Ela conheceu uma flor chamada alcachofra, parece um abacaxi, e ela conheceu o aspargo. Quando ela viu esse negócio, a primeira que ela viu foi cereja. E eu lembro que um dia a gente namorava ainda, fomos numa festa, ela pegou um pedaço de bolo e tinha cereja, ela me ofereceu: olha, come, tem a cereja. Eu falei: não, muito obrigado. Ela não conseguiu entender muito bem a minha expressão, né? Mas por dentro eu queria dizer: olha, se afasta isso, não quero não, para com isso. Mas olha só que interessante. Ela foi à casa de um professor meu, fomos almoçar, e o professor levou até o quintal, e ali fomos embaixo de um pé de cereja. Ela perguntou: o que é isso? Eu falei para ela: cereja. Mas não parece nada. Eu falei: come. Olha, aquele dia ela não almoçou. Só queria comer cereja. Depois nós saímos dali, depois do almoço, fomos para o internato, onde estávamos hospedados. Olhei para ela e daí? Ela falou: nunca mais eu vou querer cereja de bolo. Para com isso. Coisa mais horrível. Bom, ok. Pelo convívio, ela conheceu algo diferente. Continuou a lua de mel. E aí nós fomos para uma cidade chamada Butipureu.
ali eu queria comer alcachofra. Apareci com aquele negócio, cozinhei, ela falou, credo, que negócio feio, não vou comer e tal. Eu falei, bom, prova. Assim você arranca a folhinha, tem uma partezinha embaixo que você come, e aquela partezinha embaixo ali que você acaba comendo, você mergulha ali numa solução com azeite, limão, sal. E ela ficou encantada. Simplesmente comeu a dela e quis comer a minha. Eu falei, opa, pera lá, é uma para cada um, vamos parar por aí. Pelo convívio. E o último foi o tal do aspargo. Né? Lá no Chile você tem muito, e a partir daí sempre aquela questão, vamos procurar para a gente comprar. Não importa, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas pelo convívio. A gente vai aprendendo. Algumas coisas vão mudando a nossa vida, vão mudando o nosso gosto, o nosso paladar. Né? Semana passada eu fui a Porto Alegre doido para comer quiabo. Cheguei lá e encontrei quiabo, né? R$25 o quilo. Eu balancei a cabeça e falei, caramba, eu tenho que ir para o Paraná rápido para poder comer quiabo. Porque lá é 5 o quilo. O convívio, o relacionamento. Quando ela fazia, deixava sequinho, só convivendo comigo. Aprendeu com o bandido aqui, gosta daquele quiabo bem babento, com puxa-puxa e tal. Sabe, assim é com Jesus. Da vida do remanescente, algo que nós precisamos é algo chamado convívio, o relacionamento do culto diário. Como assim, pastor? O culto diário? Sim, o culto diário. A gente tomar um tempo com ele, na nossa devoção, através da leitura da Bíblia, através da oração, através de algo chamado meditação. Muitas vezes a gente não tem o hábito, né? O que é meditar? Meditar não é simplesmente ler, você parar um tempo para assimilar aquilo que você leu. E isso daí vai mudando a tua vida. Tem gente que vive preocupado com a aparência exterior. Sabe, na página 89, Ellen White diz da seguinte forma ali, ó. A aparência exterior é um indicador do coração. Mas a gente se preocupa só em querer mudar a aparência exterior, não quer mudar o interior. Ela diz, na página 88, no último parágrafo, o seguinte: se somos cristãos, seguiremos a Cristo, ainda mesmo que o caminho em que tenhamos que andar contraria as nossas condições naturais. Sabe, filho, é interessante que isso daí vai moldando a nossa vida. Eu falei um pouquinho sobre o culto familiar, né? E alguns ficam pensando, pastor, mas é complicado, né? Como é que a gente faz isso daí? É bem simples. Olha o que ela diz ali na página 84 do livro Eventos Finais. Ela diz da seguinte forma: sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Não vai pensar querer fazer um culto de meia hora em casa. Ainda mais se tem criança. Vocês sabem, eu convivi com os membros aí do Pilarzinho, é gostoso, né? Eu estou olhando aqui, eu deixei a minha tela do modo diferente aqui para poder ver o rosto de cada um. E Celina, tá um prazer poder ver o teu rosto, de vez em quando dando gargalhada com o que eu falo, né? É delicioso. Mas você sabe que eu tenho crianças. Quanto tempo meu garoto aguenta? 5 minutos, e olha lá, e ainda meio amarrado. Aí vem o principal da gente fazer desse momento curto, mas espiritual, relevante para a nossa vida. Ela diz o seguinte, no parágrafo acima: à noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto de Deus, lendo a sua palavra e cantando seu louvor. Ensinai-os a repetir a lei de Deus. Sabe, querido, são essas coisas que vão ajudar no nosso crescimento, no nosso envolvimento com Ele e na nossa edificação. Mas aí você vai olhar e pensar, mas pastor, e o momento da história, né, em que nós estamos vivendo? O que a gente olha para esse momento aqui da história? Sabe, querido, Deus tem esperado que algo aconteça com a sua igreja. E o que Ele espera que aconteça conosco é uma coisa. No livro Atos dos Apóstolos, na página 111,
que é utilizado aqui no Eventos Finais, diz o seguinte: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Sabe, querido, jamais a gente vai conseguir desenvolver o serviço se, em primeiro lugar, a gente não teve essa questão do relacionamento, do convívio. E eu vou conseguir transmitir para as outras pessoas aquilo que eu recebi, a alegria de viver ao lado de Cristo Jesus. No entanto, uma coisa bem interessante, e isso daqui me impressionou muito. Há algumas semanas atrás, eu já tinha lido o livro, né? E eu fiz essa marcação aqui, bem interessante, ali na página 76, que fala sobre a ocupação. Ela diz o seguinte, acompanha comigo. Não é a vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo um devaneio religioso. Palavras fortes, não é? Não é vontade de Deus aí que a gente fique na contemplação, vamos ficar aí, já que a gente está no isolamento, né, na quarentena, que já passou de quarentena faz tempo, já virou mais um trimestre, e agora levantaram bandeira laranja em Curitiba, é isso, né? Bandeira laranja aí no Curitiba, região metropolitana. O governador deu bandeira vermelha para a gente aqui ontem. Ó, que legal. Né? Tá todo mundo assim em pânico. Como o prefeito não falou, ainda a gente está com a igreja aberta. A gente ainda conseguiu ter o culto hoje à noite, mas estamos aguardando aí para terça-feira, talvez cessarem todas as atividades e vamos para um lockdown de novo, devido àquilo que está acontecendo na região. Mas ainda assim Deus olha e fala, olha, não vai ficar parado aí não. Não vai viver na contemplação, filho. Olha para a realidade e tem um envolvimento com as tuas ações e com as tuas atividades, tanto pessoais, profissionais, como também espirituais. Há um pensamento muito interessante, e esse daí eu gostaria que você pudesse gravar, tá? Se de repente tudo que eu falei, você fica com 2 Coríntios 5,17 gravado, tá? O que diz ali? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que todas se fizeram novas. Amado, esse é o grande princípio, estar em Cristo e permitir que Cristo molde o nosso caráter e molde a nossa vida. Mas o segundo grande princípio que eu quero deixar guardado e gravado para ti no teu coração é: devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Posso repetir? Página 77 do livro Eventos Finais. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Amado, como você tem vivido os teus dias? Como você tem guardado o teu sábado? De uma maneira fiel? De uma maneira leal? Com o senso de ser um dia separado para Deus? Ou apenas uma formalidade, né? Como você tem devolvido o teu dízimo, tuas ofertas? Com a sensação de que é um ato de adoração meu para com Deus? Sabe, você que é membro aí do Pilarzinho, você já me ouviu falar isso, eu vou tornar a repetir. O que eu quero repetir para você é o seguinte: hoje nós só temos 2 provas de que acreditamos em Deus. Apenas 2 provas. A primeira prova é que eu guardo o sábado. É uma prova real de que eu acredito em Deus. Eu vou guardar o sábado. Eu vou ter problema com o trabalho, vou ter problema com a escola, vou ter inúmeras dificuldades, mas, Senhor, é a prova que eu acredito em Ti, eu guardo o sábado.
E a segunda prova de que eu realmente acredito em Deus é que eu devolvo o dízimo e as ofertas. Porque, olha, viver com 100% já é difícil. Viver com 90%, então, no entanto, é a minha demonstração de que eu acredito em Deus, acredito que Ele vai cuidar da minha vida, que Ele vai me guiar, que Ele vai me proteger. Por essa razão eu devolvo. Por essa razão eu entrego. Mas é algo que brota de dentro do meu ser, de dentro do meu coração. E ter a certeza de que Deus segue guiando e conduzindo as nossas vidas. E Ele seguirá nos conduzindo até o final. Sabe, amado, eu preciso terminar a mensagem contigo nesta noite. É gostoso a gente poder matar a saudade? É. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, infelizmente a distância, a separação é parte das nossas vidas. Esses dias eu estava conversando com a Karina e brinquei com ela e falei, olha, que privilégio, né? Morrer de Covid. Olhou para mim, que negócio é esse? Vai morrer de Covid? Tá doido? Falei, não, é um privilégio, olha que coisa linda. O problema foi meu pai. Meu pai morreu vítima do infarto fulminante, não deu tempo. Agora, se eu tiver Covid, que beleza. Eu vou levar uns 2, 3 dias para morrer, então, nesse meio tempo, eu consigo colocar minha vida em ordem com Deus. Ela olhou para mim e falou, brincadeira. Isso é coisa de pensar, homem? Falei, pois é, né? Mas é um privilégio, eu consigo colocar minha vida em ordem, né? Eu consigo preparar tudo. Eu falo brincando, mas na sexta-feira um primo meu, ele é médico em São Paulo, ele saiu da UTI e, graças a Deus, foi para casa, vítima da Covid. Passou uma semana entubado. Né? No entanto, essa visão de viver cada dia como se fosse o último, ela deve estar presente diante dos nossos olhos. Viver cada dia para o nosso Deus. Um curto dia é o que nos é dado, como se fosse esse nosso último dia na terra. Trabalhai para o Mestre durante as suas horas. Deponde perante Deus todos os vossos planos, para serem executados ou rejeitados, conforme indique a sua providência. Sabe, amado, que o nosso viver com Cristo nos ajude na edificação. Que o nosso viver ao lado de Jesus possa nos levar a um crescimento contínuo e diário. E te digo mais, que mude a nossa forma de ser, o nosso caráter, as nossas ações. Que esse relacionamento com Jesus vá transformando a nossa vida, a tal ponto de que aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, esse é o último texto que eu vou ler contigo nesta noite. Apocalipse, capítulo 22, no verso número 11. Jesus nos diz da seguinte forma, ali através de João: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Que a nossa vida seja uma vida de edificação. Que a nossa vida seja uma vida de crescimento. Que a nossa vida seja marcada pelo relacionamento com a graça de Cristo Jesus. E que possamos ser transformados pelo poder dele. E que os versos seguintes se cumpram em nossas vidas, onde o Senhor diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que a nossa vida, que a tua vida, querido irmão, seja uma vida de relacionamento com Jesus. E quando ele volte, ele possa olhar para ti e dizer: eis o meu filho, a quem eu tanto amo e que tanto me amou também.
Eis o meu filho, que eu vim buscá-lo para levar, para viver a eternidade. Que o Senhor te encontre, fazendo a sua vontade e tendo um relacionamento íntimo com Ele. E a tua vida cresça em todos os sentidos, porque Cristo habita em ti. É o meu apelo para você nesta noite. Tenha relacionamento com Jesus. E que Ele viva em ti. E que um dia possamos juntos vivermos ao lado dele para nunca mais nos separarmos. Que Deus esteja contigo. Que Deus te abençoe. Que os anjos te guardem. Que o Espírito Santo te guie. E quando Jesus volte, todos juntos possamos dizer: eis o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Que Deus te abençoe. Tenha você uma boa noite e os anjos estejam ao teu lado. Pastor Geisler, a orientação do final é contigo. Você, pai. Obrigado, pastor, pela mensagem. Que Deus continue te abençoando aí no Rio Grande do Sul, sua família. E agora gostaríamos apenas que você fizesse a oração final e desejar, convidamos aos irmãos para quarta-feira no Zoom, estarmos novamente nos unindo. E no próximo domingo, aí vamos para o 7º capítulo do livro Eventos Finais. Então, nos despeça com uma oração. Vamos orar, querido? Vamos juntos participarmos desta bênção? Pai amado, como foi gostoso poder meditar na Tua palavra. Ouvir a Tua voz falando a nossa vida. Sabe, Senhor, o momento é um momento delicado, mas o Senhor fala com amor, com carinho a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Eu quero suplicar, Pai, que o Teu Espírito Santo molde o nosso caráter, nos leve a ter um relacionamento com Jesus e que sejamos transformados à semelhança e ao caráter dele e que possamos crescer espiritualmente em todas as áreas e que no dia em que o Teu Filho volte, possa nos encontrar preparados e separados para vivermos a eternidade ao lado dele. Neste momento, ó Deus, eu quero te pedir algumas coisas. Em primeiro lugar, que o Senhor coloque os Teus anjos ao redor de cada família que nos ouve nesta noite, guardá-los, atender às suas necessidades e ajudá-los na edificação e no amparo do viver. Também rogo, ó Deus, pelos Teus ministros, pelo pastor Geisler e pelo pastor Marcelo. Ambos estão levando a condução do Teu povo nos distritos do Pilarzinho e no do Maracanã. Pai do Alto Maracanã, por favor, que o Senhor esteja com eles. Unja-os com Teu Santo Espírito. E guarde também a família deles. Que em cada dia, em cada momento, sintamos não somente a Tua proteção, mas também a Tua condução. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde e em Ti encontremos o amparo. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Virgílio. E, pastor Marcelo, pode dar o seu tchauzinho aí para o seu povo. Pastor, que bom ouvir o pastor Euler hoje. Matei a saudade, hein? Um grande amigo. Obrigado por participar com vocês novamente. E quarta-feira eu estarei com vocês aí e sou responsável por passar a mensagem. Então, um forte abraço, que Deus os abençoe e até quarta. Pastor, você poderia passar aquela mensagem que eu pedi para você, que você falou comigo, eu achei interessante, aquela lá da pré-história, algo assim interessante, né? Sim, nós vamos estudar um pouquinho sobre criacionismo, vai ser bem legal. Eu tenho uma mensagem bem interessante sobre a pré-história, a verdadeira história da pré-história, e nós vamos descobrir um povo aqui no Brasil que contou a história do dilúvio há muitos anos atrás. Isso está registrado, eu vou mostrar para vocês. Então vai ser quarta-feira agora. Quarta-feira agora, não perca, hein? Às 8 horas no Zoom. Então esperamos vocês todos aí. Tá bom, abração, Euler. Um abraço, pastor. Foi um prazer. Tá jóia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.
Boa noite, boa noite. Obrigado, pastor. Obrigado pela mensagem, tá? Um abraço para a Karina e para as crianças aí. Com certeza, será transmitido, gente. Virgílio, um abraço a vocês, que Deus abençoe, tá? Uma alegria poder revê-los. Eu estava correndo as telas aqui para ver o rostinho de cada um de vocês. Amém. Pastor Euler, grande abraço. Você, Karina, as crianças. Obrigado, obrigado, gente. Que Deus esteja contigo. Pastor Euler, um abraço para todo mundo de vocês aí. Tchau. Tchau, tchau, gente. Olá, Janine. Boa noite, Santiago. Janine. Acho que ele saiu, querido. Vem aqui, Fê. Silvia, venha, corre, Fê, tia Silvia, corre. Boa noite, Dona Elizabeth. Olá, tia Silviana. Oh, meu amor, que linda! Beijo na tia Boa noite, Lima. Oi, tia Silvia. E eu? Oi, Cássia. Oi, Cassinha. Olha, Cassinha. Tô tão cheia de espinha que a menina tá com medo. Oi, Liz. Tudo bem, Liz? Já viu o Au-Au? Ah, você quer ver o Au-Au? Olha pra tia Silvia com seu Ela tá falando. Olha aqui, olha, Luiz, a Célia lá, ó. Boa noite, Bruno. Célia. Dê tchau. Dê tchau lá. Dê tchau pra nós ir embora. Que lindo. Boa noite, Vivi. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Citer. Boa noite, Cita. Olha o cabelo dessa criaturinha aí, ó. Olha o cabelo dessa criaturinha. Como é que pode crescer tanto assim? Bagunçado. Ah, Aninha. Vê, Aninha. Fica tirando. Olha, Aninha. Oi. Esther do... Oi. Aninha. As crianças Oi, Aninha. aproveitei que você não viu elas. E Aninha? Olá. Oi, feliz. Beijo, feliz. Beijo. Tchau, gente. Vou desligar. Tchau, Aninha. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Cida. Boa noite, Célia, Luiz. Fica com Deus. Boa noite, todo mundo. Tchau, Elizabeth. Tchau. Tchau. Olá, vovó. Olha o Levi, ó. Ele, Levi. Alô? O Luiz, a Célia. O Luiz Almeida. Dê tchau pro Luiz. Tchau. Tchau, Luiz. A Jacó, coitadinha, sem ver gente. O Levi tá igual o Rei Conif. O Luiz cortou a barba, Luiz. Cortou a barba, Luiz. É igual o Rei Conif, ali, ó. Cortou a barba, Luiz. Cortou a barba, Luiz. Tirei aqui, olha aqui, ó. Ficou curtinho aqui, ó. A Célia queria bater em mim, daí eu tirei. Adriano, parabéns pelo batismo. Deus abençoe. Aí, o Adriano tá por aí. Abraço, Adriano. Tudo bom? Não sei se Adriano usa. Quem é o Adriano?
Adriano do Vila Marta, Levítico. Eu não conheço, eu sou do Pilarzinho. É, claro que conhece, já agora. Tchau. Moisés tem que conhecer todos os discípulos, Moisés. Que isso? É? Mandou foto. Esse Levítico é difícil. Um abraço para você. Olha o Santiago lá atrás. Tá aqui, só cor e barba. Rapaz, o que a menina tem de cabelo, ele tá de barba, hein? Aham, você viu, Bruno? Poxa. Olha lá, Fiquei um mês tentando deixar a barba crescer, só nasceu pelinho de bigode, olha lá. Só acertei ele com a vela, você. Só aquele bigodinho fininho. Alô, quem? Tem que tomar uns hormônios aí, só não vá tomar hormônio feminino, por favor. Ah, não, aí vai afinar a voz, imagine. Você é doido. Um abraço para vocês, uma boa semana, tudo de bom, Deus que abençoe até quarta-feira. Amém. Cadê o irmão José, irmã Elizabeth? Tchau. Liga o áudio, Elizabeth. Boa noite a todos aí. Boa noite. Tá bom, então, Elizabeth. Manda um abraço para ele. Levi tá com amnésia já, cara. Como é que esquece dos amigos? Tá louco, Adriano? Não, o Levi tá velho. O Levi tá ficando velho. Bruno, cadê o Bruno? O Bruno tá por aí, perdido. Só tô no áudio. O Bruno é a retaguarda? Tem água? Mais ou menos isso. Só observo. Só observando. Só cuidando. Agora a Elizabeth ligou o áudio. Lá. Elizabeth. Vocês. Cadê o seu José? Até quarta. Cadê seu José, Elizabeth? Agora falei. Agora ele está vendo Fantástico. Ah, é fantástico. É fantástico. Ele quer ver o coronavírus. Ganha vez querer ver nós, somos gente bonita. Não, ele pode até ver, agora só não pode querer abraçar o corona. Aí que é o problema. Então tá bom. Tchau, Deus abençoe todos vocês. Tchau. Vamos Tchau. lá. Fique com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom restante de semana. Boa semana para vocês. Não põe na boca. Igualmente. Tchau. Tchau.